Bendito seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor de receber honra, glória, louvor e adoração em todo tempo. Bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. Digno és tu, Senhor, e nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos na manhã de mais um dia recebido pelas tuas mãos. Bendito é o teu nome. Aleluia, aleluia. Diga assim para você mesmo: que privilégio eu tenho de estar na casa do Senhor para receber a palavra do Senhor. Que privilégio eu tenho de estar na casa do Senhor para adorá-lo. Você não veio fazer coreografia gospel, amém? Você veio adorar. E adorando a gente faz coreografia gospel, amém? Como fizemos agora como criança, amém? Compreenderam a diferença? Glória a Deus, Jesus é bom. Queridos, abra sua Bíblia, é um privilégio, com muito temor e tremor, né? Eu costumo falar que ministrar por aí, em outros cantos do país, é mais fácil que ministrar aqui, sabia? Muito mais fácil. Pode ter um público até maior do que esse, mas é mais fácil que ministrar na casa da gente. É ou não é, pastor? Mas quem ministra é o Espírito Santo e a gente vai na força dele. Amém, queridos? Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Esse é um texto tão conhecido, um texto tão falado. Mas eu creio que Deus quer nos trazer algo novo nesta manhã, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por ser viva, ela se renova a cada momento que nós a recebemos. Por ser viva, ela se revela a nós sempre coisas novas. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te. Repitam comigo: dispõe-te. E desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Agora vocês vão apenas ouvir. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga assim: eu sou como um barro nas mãos do oleiro. E nós vamos fazer algumas considerações nesse texto. E a primeira consideração que nós queremos fazer vem nesse verbo dispor. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. E é muito interessante a gente observar que Deus fala de maneira prática. A Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus, ou a Bíblia de um modo completo, ela não é um mero discurso. Não é um mero discurso filosófico, não é um mero discurso científico. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus busca nos ensinar de maneira prática. A Bíblia não é teoria, a Bíblia é vida. Diga assim: a Bíblia não é teoria, a Bíblia é vida. Porque a palavra de Deus é Jesus, Jesus é o verbo é Jesus. Então não é apenas um discurso filosófico, científico ou qualquer outra coisa, mas é a vida, é a palavra. E aqui Deus diz para Jeremias: dispõe-te. E a primeira consideração é essa: para ouvir Deus falar conosco de maneira prática. E quando ele fala, e fala assim, ele provoca uma mudança.
Porque a palavra é viva, ela provoca em nós uma mudança. Então, para que isto aconteça, é preciso ter disposição. Porque muitas vezes Deus quer falar e a gente diz, não, Senhor, agora não. Sabe aqueles momentos que Deus te acorda no meio da madrugada? Senhor, de novo, hoje não. Eu estou cansado, eu estou com sono. Meu corpo está doendo. Aí o Senhor se cala. É você com quem Ele quer repartir algo. Mas se você não quiser ouvir, Ele segura a mensagem. Então é preciso ter disposição. Numa reunião, num culto como esse, Deus fala de maneira prática através do louvor. O louvor de adoração, canções, tudo é louvor e adoração, canções mais serenas. Mas Deus fala através do louvor aqui, como uma criança, como a Andréia nos conduziu. Deus fala através da palavra. A verdade é que Deus deseja falar conosco, atingindo a nossa vida para uma mudança, ou seja, de modo prático. Para isso é preciso, o quê? Se dispor. Tem que querer. E quando a gente começa a falar com Deus, Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu preciso te ouvir. Deus, fala comigo. Papai, fala comigo. Papai, me dê direção nisso que eu preciso. Fala comigo, papai, de um modo tão pronto. Vai falar. Porque isso agrada o coração dele. Uma outra consideração nesse texto, queridos. Jeremias obedeceu. Jeremias desceu. E no verso 3 diz que ele viu um oleiro que estava entregue à sua obra. Sabe o que Deus me falou nesse pedacinho aí do verso 3? O oleiro entregue à sua obra. Deus me falou, e aqui a figura desse oleiro nos remete a quem? A Deus. Porque ele falou, olha, não posso fazer de vocês, eu sou oleiro, vocês o barro na minha mão. Então a figura do oleiro aqui se remete a Deus. E o barro que está sendo formado em vaso se remete a mim. Fala assim, a mim. Porque quando a gente fala a nós, fica distante. Se remete a mim. Eu sou barro. Eu sou barro. O oleiro é o Senhor. Então eu gostaria que você pensasse tudo assim na primeira pessoa, trazendo para você, de modo prático. O oleiro estava entregue à sua obra. Eu sou esta obra. Amém? Então pensa assim, eu sou esta obra. E o oleiro estava entregue. O que é uma pessoa entregue a? Entregue a uma obra, entregue a uma atividade, entregue. Essa pessoa está com a atenção dividida? Que imagem vem quando a pessoa está entregue à sua obra? Que ela está inteiramente imersa, voltada, com a sua atenção, com o seu interesse para aquela obra. E a boa notícia para você é que o oleiro está imerso, com a sua atenção totalmente voltada para você, que é a obra do Senhor, se interessando por você, pensando em cada detalhe desta obra, pensando como ornamentar melhor esse vaso, pensando como fazer de você um vaso para a honra. O oleiro não está com a atenção dividida com outros milhões e milhões que fazem parte da sua igreja, da sua noiva. Ele é o Todo-Poderoso, portanto tem toda a capacidade de concentrar-se apenas em você. Isso não é maravilhoso, querido? Não é qualquer um que está entregue à obra. Não é o manda-chuva da nação, lá dos Estados Unidos, considerado o país poderoso. Não, é o próprio Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que é também o nosso Pai, que é o oleiro que está a trabalhar em nós. Ele está entregue à sua obra.
Isto é extremamente maravilhoso. E isso vai falar de dedicação. Isso vai falar de paciência. Vamos seguindo no texto aí para ver o que vem depois. Ele estava entregue à obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro. Sempre se faz necessário nos trazer à nossa memória de que material nós somos feitos. Puro barro, puro pó. A gente pode ter uma casca bonita. A gente pode cuidar do externo. Mas a essência nada mais é do que pó. Porque um dia voltaremos ao pó. Como vaso, verso 4. Como vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Quero chamar a atenção para um aspecto nesse verso 4. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Foi o oleiro que fez o vaso se desfazer na sua mão? Foi? Não. Disse que o vaso, o barro, se lhe estragou na mão. Não foi Deus que escolheu nos quebrar em alguns momentos da nossa vida, não. Ele permitiu, porque Ele é paciente, amoroso, bondoso, dedicado, longânimo. Permitiu. Mas nós mesmos nos estragamos nas mãos do oleiro. E sabe quando é que isso acontece? Quando o oleiro está lá trabalhando e de repente ele percebe que ali no meio daquela argila, daquele barro, tem algumas raízes, né? É normal não ter? Raízes apodrecidas no meio da argila. E o oleiro então tenta remover aquilo, aí o vaso se quebra. Não, Senhor, nessa raizinha aqui só não mexe não, porque ela tá boa demais aqui. Não toca nessa raizinha. Essa raizinha aqui é alguma coisa de quando eu tinha 15 anos de idade. Mas como o oleiro precisa tirar a impureza da argila, e ele vai trabalhar para que isso seja retirado, aí nós nos estragamos na mão do oleiro. Não é o oleiro que partiu aqui esse barro. Às vezes são bolhas de ar que está ali na argila e ele precisa tirar. E aí a gente quer acariciar aquelas bolhas de ar com tanto carinho, tanto zelo. Não, Senhor, essa bolinha de ar aqui chamada orgulho, deixa ela aí, ninguém está vendo. Ela não vai comprometer o vaso, não. Senhor, essa bolinha de ar aqui chamada ciúme, essa o Senhor não pode mexer, eu não sei viver sem ela. Como é que eu vou controlar meu marido? Como é que eu vou controlar minha esposa? Como é que eu vou controlar as coisas lá no meu ministério? Deixa minha bolinha de ciúme aí, não mexe não, oleiro. Mas não tem vaso com bolinha de ar, queridos. Compreende? Então o oleiro está trabalhando, e quando ele começa a tocar nessas coisas que impedem a beleza do vaso, aí o vaso se estraga na mão do oleiro. Mas não foi o oleiro. O oleiro é tão sensível, tão habilidoso, tem uma inspiração tão extraordinária, que a proposta dele é tirar sem que haja estrago. Mas aí, essa argila endurece. Ou então é o vaso depois de pronto. Preste atenção nisso aqui, queridos. Que às vezes permitimos o oleiro tirar as bolhas de ar, tira as raízes apodrecidas, as impurezas. O vaso fica lindo, ele leva ao forno, ele inverniza, ele decora, fica aquele vaso maravilhoso, está prontinho. Uau! Que vaso lindo! Que vaso maravilhoso! E aí esse vaso acha
que toda a beleza dele, que atrai o olhar das pessoas, é mérito seu. Aí o oleiro olha e fala, não entendeu nada, não compreendeu nada, quer ganhar vida própria, quer ser autossuficiente, quer ser independente. Eu te amo tanto, vaso. Te amo tanto, 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 mas você está se desviando do propósito para o qual eu te criei. Você está na prateleira, na galeria de artes. E todos te veem. E todos te admiram. E você está se enchendo de si mesmo. Você se esqueceu que o que você é a obra da inspiração do meu coração para com você. Então, vaso querido, eu não tenho outro caminho a não ser te esmiuçar. Aí o oleiro toma o vaso e lança ao chão. Talvez pegue o martelo e esmiuça esse vaso. Aí eu faço uma pergunta. O que é melhor? Ser um barro, uma argila maleável, pronta a ser trabalhada pelo oleiro, ou ser um vaso lindo, maravilhoso, que se esquece dele e que não tem outro caminho a não ser barro, caco? Porque continua sendo barro. Concordam comigo? Só que agora é caco. E caco presta para alguma coisa? Quando quebra um pedacinho, a gente usa um super bond e ainda dá uma cola, vira assim, dá uma disfarçada, né? Mas quando ele é esmiuçado, dá para juntar os pedacinhos? Do ponto de vista humano é possível, queridos? Mas a boa notícia é que o oleiro é tão longânimo, tão amoroso, tão habilidoso, tem tanta inspiração que ele pega aqueles cacos com grande misericórdia e torna a fazer outro vaso. Aleluias mesmo. Porque aí então, esse vaso agora feito dos cacos, jamais poderá se esquecer o propósito para o qual o oleiro o criou. Ele precisa reconhecer a soberania do oleiro. Romanos 9, 19 e 20 vai falar disso. Pode o barro falar para o oleiro, porque me fizeste assim? Esse é outro aspecto, né? Que às vezes a gente fica choramingando no canto. Deus, por que o Senhor me fez assim e não fez igual fulano? Por que o meu ministério é esse? Por que eu não tenho o mesmo dom do fulano, do cicrano, do beltrano? Deus, da minha casa, por que o Senhor me fez diferente do meu irmão, da minha irmã? E a gente arranja uma reclamação, uma murmuração pelo que somos. E nós estamos dizendo com isso, oleiro, o senhor não entende de nada, oleiro, está fazendo tudo errado. Mas Paulo pergunta, pode o barro perguntar para o oleiro, por que me fizeste assim? Então isso vai falar da soberania do oleiro. O oleiro faz do jeito que ele quer, quando ele quer, né? Do modo dele. Ele é soberano para trabalhar na nossa vida. Consideramos a respeito do oleiro, agora vamos considerar um pouco mais, ainda que já tenhamos feito, sobre o vaso, que é essa grande obra de arte. O vaso nada mais é do que o resultado da inspiração do oleiro. O vaso nada mais é do que o resultado da personalidade ou do caráter do oleiro. Então, como vaso, eu posso estar na galeria de artes. Como vaso, podemos ir para o outro lado da terra, lá para o Japão, podemos ir para a China. Mas como vaso longe do oleiro, geograficamente, eu nunca vou conseguir me desvincular do oleiro. Porque como vaso eu tenho que ter em mim a marca do caráter, o traço da personalidade do oleiro. Quando nós vamos visitar uma exposição de artes, quem entende de artes, que não é o meu caso, né?
Mas quem entende, quem tem aquela sensibilidade para perceber as coisas, vamos pensar que sejam quadros. Se você observar com uma sensibilidade aguçada, você vai perceber que em todos os quadros diferentes, mas você vai perceber um traço que é comum em todos aqueles quadros. Por quê? Porque ali está impresso traços da personalidade do artista. Então, o vaso nada mais é do que o resultado do caráter do oleiro. Quais são então os caracteres que nós devemos ter em nós como vasos? Poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando de tantos, mas quero me deter em alguns. A primeira marca que o oleiro deseja colocar em nós, que ainda que lá na China, não tem como a gente desvincular, tem que se fazer presente. A obra de arte sempre vai remeter ao autor, ao oleiro, ao artista. E a primeira marca chama-se santidade. Digam comigo, santidade. Ah, se eu sou vaso, sendo construído, sendo trabalhado nas mãos do oleiro, eu tenho que desejar ardentemente essa característica do oleiro santo. O apóstolo Pedro, repetindo um texto lá do Velho Testamento, lá de Levítico, na primeira carta, capítulo 13 a 16, ele vai falar sobre essas questões. Ele diz: sede santos porque eu... Olha o oleiro falando. Vaso, seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque você tem que levar esta minha marca de santidade. E a melhor maneira de saber se estamos sendo santos ou não, além de orar dia após dia, todos os dias, pedindo ao Senhor que venha nos conhecer, venha nos sondar, venha trazer manifesto, venha trazer à superfície tudo que possa nos impedir de revelar a beleza do oleiro. Esta é uma maneira. Mas a outra maneira é sempre perguntando para o Senhor: e aí, oleiro, onde eu estou indo, o Senhor pode ir comigo? E aí, oleiro, o que eu estou fazendo, o Senhor está do meu lado? O Senhor está comigo? Sede santos porque eu sou santo, diz o oleiro. E quando falamos de santidade, queridos, pensamos naquele texto, Paulo diz: santificados, corpo, né? Mente, alma, espírito. Vamos pensar santificação integral. Diga, santificação integral. Aí eu pergunto, tem ou não tem que depender do oleiro? Alguém pode perseguir essa santificação integral por si mesmo? Tem que depender do oleiro dia após dia. Uma outra marca que o oleiro deseja imprimir em nós, nesse vaso que ele está trabalhando, e que vai ficar glorioso naquele dia, quando a semelhança dele mesmo, nós estaremos num corpo incorruptível. Ali vai cessar essa luta de espírito com a carne, carne e espírito, porque ali vamos resplandecer plena e intensamente a beleza do oleiro. Oh, que dia glorioso! Mas enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia estamos a esperar por esse dia, vamos viver dia após dia nessa proposta de ter as marcas do oleiro. Segunda marca, amor. Por onde andarmos, pode ser do outro lado do país, do mundo, da terra, nós precisamos ter em nós a marca do oleiro, amar. Eu pergunto, é fácil? É, queridos? Jesus falou, amar quem nos ama é muito fácil, não é? Mas e amar os que nos perseguem? E amar aquele que é diferente de nós? E amar aquele que não concorda conosco?
E amar aquele que fala mal da gente? É fácil? Não. Mas esta é a proposta do oleiro. Podemos amar sem estar inteiramente dependendo do oleiro? Não podemos. Por isso precisamos o tempo todo estar na dependência dele, dizendo: faça, oleiro, trabalhe em mim, molde em mim, deixe essa marca do amor. E qual o caminho para fazer isto? É orar por esses que estão, de alguma maneira, nos desafiando no quesito do amor. É começar a se quebrantar diante do Senhor. Senhor, me ajuda, me faz entender porque fulano está agindo assim comigo, me revela o coração de fulano, Senhor, e me capacita a amar, porque esta é a ordem do Senhor, porque amor é a tua marca, oleiro. O Senhor me amou no momento em que ninguém poderia sentir atração nenhuma por mim. Como eu falava agora pela manhã lá no curso de noivos, o Senhor me amou quando eu estava no corredor da morte, como criminoso, a criminosa, que tinha sobre si o destino da pena de morte. Porque era assim que você estava. Era assim que eu estava. Não estou falando que você fez ou deixou de fazer. Eu fui uma adolescente, até boba. Não tive os pecados da adolescência. Me converti aos 17 anos, mas eu estava no corredor da morte. Como você estava. O mais bonzinho ou boazinha que você tenha sido. E naquela hora o Senhor nos amou. E naquela hora a autoridade máxima expediu um documento dizendo: liberta o prisioneiro, liberta a prisioneira, não pesa mais culpa sobre ele ou sobre ela, liberte-o. Por quê? Por quê? Porque um homem justo, puro, santo, perfeito, pagou a grande dívida. Oh, recalamacho e alabás. Que nome se dá isso, queridos? Qual nome se dá isso? Ser amado numa condição que não tinha nada que pudesse atrair esse amor. É o amor incondicional do Senhor para conosco. É o amor incondicional do oleiro para conosco. Por que que temos tanta dificuldade então? Estou falando temos. Mas está falando aqui, o oleiro já amassou. Temos. Porque nos esquecemos desta realidade. Porque nos esquecemos da cena maldita, do ponto de vista dos homens, que Jesus se fez maldição lá do Calvário. Porque temos tanta dificuldade de perdoar, que é outra característica que o oleiro deseja ver impressa em nós, que é a capacidade de perdoar o outro que nos fere, que nos machuca, que nos magoa, e continuar a caminhada, porque estamos todos na mesma estrada, estamos todos buscando o mesmo fim, o mesmo alvo. Por que que temos tanta dificuldade? Por que que somos tão cheios de justiça própria? Porque nos esquecemos dessa cena escandalosa do Calvário. Terrível. Porque nos esquecemos da cena que precedeu o Calvário, que é o Getsêmani. Nós nos esquecemos. Mas o oleiro deseja que nós nos lembremos sempre que Ele pode fazer de nós o vaso, porque Ele já foi moído. Ele já foi esmiuçado. Como oleiro, Ele sabe o que é ser moído, ser quebrado, levando as transgressões, as iniquidades de toda a humanidade. Já pensaram, amados? E nós nos esquecemos disso. Por isso não perdoamos, por isso não amamos, por isso não somos pacientes com o outro, por isso nos sentimos ofendidos, machucados pelo que é diferente ou pensa diferente de nós.
Apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor. Deus é santo, diga comigo, Deus é santo. Deus é amor. Levar a santidade do Senhor, levar o amor do Senhor, levaremos também em nós a marca da justiça do Senhor. Nos sentiremos extremamente incomodados por tudo que não se consiste em justiça. E esse é o nosso papel como igreja. Não é tomar armas, não é fazer revolução do ponto de vista humano, mas é com a nossa vida resplandecendo a vida do oleiro e transformando quem está coladinho em nós. Esta é a verdadeira revolução. Amém, queridos? E isso tudo começa dentro de casa. Amar aqueles que estão pertinho da gente dentro de casa. Pais e filhos, marido e esposa. Já estou terminando, queridos. Qual que é o sentido então do vaso? Qual que é o sentido do vaso? Não há outro, a não ser estar cheio. Diga, estar cheio. Para transbordar a vida do próprio oleiro. Não tem outro sentido. O que Deus tem colocado nas suas mãos, meu irmão, minha irmã, não tem outro sentido. O dom que Ele te deu, a habilidade que Ele te deu, a sensibilidade que Ele te deu, a capacidade que Ele te deu, não tem outro sentido. E quando eu estou falando disso, eu estou falando apenas nas questões ministeriais, nas quatro paredes da igreja. Estou falando você que é um profissional liberal, você que é um médico, você que é um advogado, você que é um psicólogo, você que é um educador, aonde você estiver, na habilidade, no dom que o Senhor te concedeu, que o oleiro te concedeu, você deve usar para transbordar da vida do oleiro e alcançar outros e provocar essa mudança, essa transformação. João capítulo 7, lá nos versos 37 e 38, Jesus vai falar dessas coisas, dizendo que aquele que crê em mim, do seu interior, olha a ideia de vaso que transborda. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Estar cheio do Espírito é muito mais do que orar em línguas. Estar cheio do Espírito é muito mais do que profetizar. Estar cheio do Espírito é muito mais do que fazer barulho. Estar cheio do Espírito é levar as marcas do oleiro por onde quer que andemos. Estar cheio do Espírito é influenciar aqueles que estão à nossa volta, porque é o Espírito do Senhor que faz isto. Eu não posso mudar ninguém nesta manhã, queridos, para estar aqui ministrando. Eu clamava ao Senhor: Senhor, a Yara não pode fazer nada. A Yara não tem poder para transformar vidas, mas o teu Espírito, pela tua palavra, pode. E então eu estou confiada no teu doce Espírito. E eu tenho certeza que nesta hora Ele está trabalhando em cada coração que está aberto para que Ele trabalhe. Quem sabe nessa manhã Ele te falou que você se tornou esse vaso bonito demais e se esqueceu dEle, tornou-se independente dEle. Queridos, eu tenho uma prática na minha vida e gostaria de desafiar cada um de vocês. Eu não vou para a cozinha preparar uma refeição sem orar e pedir: Senhor, me capacita, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona a fazer da maneira certa, a dosar o tempero. Depois de 30 anos de casado, é fácil cozinhar. É fácil cozinhar. É fácil ler uma boa receita. Mas isso não sairá da melhor maneira possível se eu apenas achar: eu sei cozinhar e vou por mim. Quando eu oro: Senhor, me ajuda,
Eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã, quem vem na minha casa, ou meu marido, os meus filhos. Eu quero servi-los através dessa refeição. Então, unja as minhas mãos. Você já experimentou orar sobre todas as coisas? Numa dependência total do Senhor? Você já experimentou consultá-lo sobre todas as coisas? Já experimentou falar para Ele até das suas vontades mais bobinhas do ponto de vista humano, mas como oleiro amoroso entregue a sua obra, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece. Alguns dias atrás nós estávamos viajando, e na véspera da nossa viagem, eu verbalizei assim com meu marido. Falei, bem, estou com uma vontade de comer petiscos, mas temos que fazer mala, não dá para sair, amanhã cedinho a gente viaja. Viajamos. No outro dia, 10 horas da manhã, nós fomos levados. Já pensou café da manhã assim? Isso é hora de comer petiscos? 10 horas da manhã nós fomos levados para comer petiscos. Aquele moço não sabia de nada. Ele nos apoiou no aeroporto e falou assim, vamos lá, eu tenho um pesque pague, vão comigo para lá. E vou levar vocês para comer uma traíra, um filé de traíra, petiscos. Uma mandioca com carne de sol, petisco. Ai, ai, ai. O oleiro, queridos, não espera nem chegar no horário do almoço. Ele olha e fala, ô meu vasinho, ô meu barrinho, ô meu barrinho, deixa eu te abençoar. E sem contar a história da muqueca, que eu pensei só no coração, no dia seguinte ele me deu. Ô gente, orar sobre o que comer é interessante também. Ele olha e diz, o meu barrinho rendido nas minhas mãos, eu vou fazer um traço nesse vaso. Esse é o nosso oleiro entregue à sua obra. Não tem outro motivo a não ser estar cheio da vida dele, do seu espírito para transbordar, alcançar outros e, sobretudo, estar cheio para alegrar o coração do próprio oleiro. Porque quando o oleiro olhar para você, ele dirá assim, ali está o meu vaso, que revela a minha glória. Ali está o meu filho. Ali está a minha filha em quem me comprazo. Não foi isso que ele disse a respeito de Jesus? Pastora, mas você está querendo comprar? Olha, a gente tem que ser parecido com Jesus, não é não? Cristão nada mais é do que alguém que é parecido com Jesus. E quando nós nos rendemos, o oleiro cuida de nós e nós alegramos o coração dele numa relação circular. Você pode se colocar de pé? Gostaria que os irmãos do louvor ministrassem a canção já solicitada, que é o oleiro, né? Pastor Leonardo, eu posso estar orando e fazer apelo? Vamos ouvir essa canção. Mais do que ouvir, você também vai adorar ao Senhor através desta canção. Talvez você ainda não tenha decorado, mas você pode olhar aí aonde está sendo projetada a letra. Mas você vai fazer dessa canção o clamor da sua alma, a sua oração nesta manhã. O vaso não está pronto. Não olhe para Yara achando que a Yara pensa que está pronta. Não estou não. Tem tanta coisa que o oleiro precisa trabalhar. Dia após dia eu estou lá, Senhor, essa bolinha aqui tira. Senhor, tira essa bolinha. Mas nós estamos nesse processo maravilhoso de nos tornarmos vasos para a honra e para a glória do Senhor. Então ore agora através dessa canção.